Ô, gente, isso apareceu na televisão brincando. Mas agora, falando sério, vamos voltar no Afonso Camargo. Obrigado. Afonso Camargo não aceitou morar nos palácios da Península dos Ministros quando foi escolhido por Tancredo Neves como ministro dos Transportes. Afonso Camargo recusou-se a receber ajuda de custo pela convocação extraordinária do Senado Federal em fevereiro deste ano. Devolveu aos cofres públicos o que depositaram em sua conta. É por isso que Afonso Camargo é um candidato diferente. Na hora de votar, você não pode errar. Você é o grande juiz. Vote diferente. Vote Afonso Camargo, o presidente do trabalhador. Eu sou um candidato diferente. Esse sempre foi o meu jeito. Mas agora eu vou mostrar para você o outro lado da história. Você tem ideia das dificuldades que eu estou enfrentando para tocar nossa campanha? Você acha que os grandes, os poderosos, os que mandam hoje no país, os que ganham muito dinheiro com a política e que não querem mudar, você acha que essas pessoas vão apoiar a minha candidatura? É evidente que não. Eu acredito que agora você está entendendo porque eu não posso ficar o tempo inteiro para cima e para baixo fazendo showmícios e carreatas. Cada visita dessas, com jatinhos, ônibus, etc., custa um caminhão de dinheiro. E ainda tem candidatos que chegam nas cidades com 2, 3, até 4 jatinhos. Quem é que financia tudo isso? E o que é que os financiadores vão querer de troco? Eu não quero saber de financiadores. Para mim, a única coisa que vale é o meu compromisso com você. Uma campanha modesta, simples, sem desperdícios, bem ao estilo de Afonso Camargo. É assim a campanha do PTB à presidência da República. O Comitê Central funciona em apenas 6 salas deste prédio em Brasília. Os serviços de assessoria de imprensa, telex, recepção e distribuição de material são feitos por 7 colaboradores. Os programas de rádio e TV são produzidos por esta pequena empresa de jornalismo, a JE, Jornalismo Eletrônico aqui de Brasília. 10 profissionais são os responsáveis pelos 10 minutos diários dos programas de rádio e televisão. Pela manhã, o candidato Afonso Camargo se reúne com a equipe de produção para discutir o tema do programa que será gravado à tarde e irá ao ar no dia seguinte. Quando é preciso gravar em algum local fora de Brasília, as viagens são feitas de carro, quando a distância é curta, ou em avião de carreira, quando o percurso é maior. Vocês viram como é difícil a campanha de um candidato diferente? Para produzir o programa de televisão e rádio, vocês não têm ideia. É uma verdadeira maratona. A gente vem para cá cedinho e ficamos nessas 4 paredes trabalhando. Eu quero apresentar os meus companheiros de trabalho. Aqui está o Josi, e ele é o programador visual. O Marcelo é encarregado das reportagens. Aqui é o Normando, que nós chamamos de Marujo por causa do boné dele aqui. É o dono da empresa e é o diretor dos programas. A Neide, ela segura a barra do telefone enquanto a gente está trabalhando. E também faz a maquiagem, põe o pó aqui que está brilhando no meu rosto. O Wesley é o diretor de TV. O Giocondo cuida dos programas de rádio. O Emetério, ele é o operador de VT. E o MacArthur encarregado, é o diretor de texto, diretor dos programas. E aqui, olha, esse estava faltando porque que é o cinegrafista. É o Sidney. Sei que você deve estar se perguntando, como é que o Afonso Camargo pode ganhar a eleição com uma estrutura tão pequena e gastando tão pouco dinheiro? Eu vou explicar como. Felizmente, essa campanha não depende de estrutura. Não é campanha para o trabalho daquele conhecido cabo eleitoral. É campanha para o voluntário consciente. Para aquele que quer ajudar porque acha que o Brasil precisa mudar. Essa campanha está sendo feita diretamente entre o candidato e o eleitor. Eu e você podemos ganhar essa eleição. Eu preciso muito de você. Telefone para o meu comitê. Tire suas dúvidas. Dê sugestões. É muito importante você dar as suas sugestões. Distribua a nossa propaganda. Se você pensa como eu,
Vamos juntos botar para quebrar. No horizonte há uma luz brilhando, é a esperança que já vai chegar. Há tanto tempo estamos esperando, está na hora do Brasil mudar. Existem momentos que marcam uma campanha, marcam até mesmo uma vida. Esta semana você teve a oportunidade de ouvir o testemunho de pessoas que participaram de um episódio importante da vida de Aureliano Chaves. Foi o ministro Aureliano que trouxe de volta para a Petrobras centenas de companheiros nossos que tinham sido punidos injustamente, através de perseguição política, e foi o primeiro ministério, o Ministério das Minas e Energia, sob a coordenação do ministro Aureliano Chaves, que providenciou a anistia. Hoje, para você saber, existe ainda ministérios que ainda, até hoje, não reconheceram a anistia. E hoje fazem questão de deixar claro o nome do homem, o nome do democrata, que desde o primeiro momento se empenhou na luta pela anistia, na luta pela liberdade. A associação, enquanto entidade plural, representando o pensamento do engenheiro médio da Petrobras, ela não tem candidato, mas ela informa e diz de público para o país que o ministro Aureliano Chaves é um candidato nacionalista, sério, correto e que merece o respeito de todos os brasileiros. Ser presidente da República não envolve só você querer fazer as coisas. Você precisa saber como conseguir fazê-las. Eu acredito que o ministro seria a pessoa ideal. Quem sabe, sabe. Aureliano, 89. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, pode esperar pra Brasília, nós vai. Oh, Minas Gerais. Ô, compadre, nós vai com Minas Gerais? É. Tá meio bravo isso aí, não tá? Ah, não tem problema não, lá em Brasília nós acerta, né? Que doido, senhor. Pois é, Minas Gerais. Essa semana Minas reafirmou o carinho, a simpatia, o apoio a Aureliano. E o que é mais importante, o mineiro de verdade, o homem da rua, gente do povo. Aliás, é como vem acontecendo no Brasil inteiro, porque este é o verdadeiro eleitor de Aureliano. Esta semana, os mineiros reencontraram Aureliano. Seu jeito simples, descontraído, amigo. Num curto passeio pelas ruas do centro de Belo Horizonte, Aureliano pôde constatar, mais uma vez, o tratamento carinhoso que o povo continua dedicando a ele. A toda hora, uma parada para um cumprimento, um abraço, um aperto de mão. E, é claro, para as manifestações de apoio, de solidariedade e muitas promessas de voto. A luta é grande, vamos ver. Não, vai avante, porque nós estamos contigo, viu? Muito obrigado a você, viu? Muito grato pela atenção, viu? Obrigado. Contar com vocês, se não tem compromisso, eu não sei como aguentar. Contar com vocês, se não tem compromisso, eu não sei como aguentar. Um homem honesto, honrado, com o gabarito do senhor, sabe, nesse país aqui não tem valor. Isso é coisa que nós tem valor para homens como você. O que para mim é muito gratificante, viu? Ter esse encontro com você aqui, né? E ouvir isso de você, vale o sacrifício. Mas nós temos que Fica a nossa pregação. Nós temos que falar medalha, aliás. A verdade, sabe? Agora precisa realmente do homem competente, do homem que esteja também. Como disse ele, sabe que arregaçou a mão e teve a coragem, sabe, de mudar esse país. Porque ser nesse país é perigoso, meu irmão. Um abraço, hein? Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. E em Minas, um momento de beleza, de força, de emoção. A volta a Ouro Preto, a Vila Rica dos Inconfidentes. Um dia, das montanhas de Minas,
veio a esperança de um povo. Um dia, das montanhas de Minas, veio o sonho da liberdade. Hoje, das montanhas de Minas, vem a coragem de mudar, de conseguir, enfim, o sonho, a esperança, a liberdade. Foi neste belo cenário barroco da Vila Rica de ontem, da Ouro Preto de hoje, que se inspiraram os Inconfidentes. Foi aqui que nasceram os ideais de liberdade, o sentimento republicano e a luta contra a expoliação colonial. Sob certos aspectos, o Brasil de hoje guarda certa similitude com esta realidade passada. A dívida externa, como está sendo hoje administrada e cobrada, constitui uma terrível forma de expoliação colonial. É daqui, desta Ouro Preto tão rica em tradições, de tão sólidas inspirações históricas, que eu falo aos mineiros e aos brasileiros, e os convoco para esta luta solidária de preservação dos ideais de liberdade e dos ideais republicanos, e da determinação de lutar contra a expoliação de qualquer natureza, que inspiraram os Inconfidentes. Vamos ser hoje como foram os Inconfidentes no passado, determinados e firmes na defesa dos peculiares interesses do nosso país. Confusão passa pelo seu espírito, um desfile de heróis, músicas, novelas e soluções para todos os seus problemas. Cuidado, isso é apenas um filme. Quando a sessão acabar, tudo continua como antes. Ou o senhor duvida disso? Meu nome é Enéas. O Brasil para quem trabalha e produz. Vote Caiado e Calazans. Hoje, quero falar sobre um problema com o qual convivi durante muitos anos, o Nordeste e seu sofrido povo. Mas não devo me dirigir apenas aos meus conterrâneos nordestinos, pois o Nordeste é um problema nacional que afeta a sensibilidade de todos os brasileiros. Para se corrigir as desigualdades econômicas e sociais, só há uma solução efetiva: a intervenção do governo, mediante investimentos prioritários e a concessão de incentivos fiscais e de crédito para as regiões mais pobres e carentes. Por isso, defendemos o Banco do Nordeste, a SUDENE e o FINOR, aperfeiçoando seus critérios e normas de aplicação, inclusive destinando recursos específicos para investimentos dos pequenos e médios produtores rurais. Tudo isso, entretanto, deverá ser precedido de rigorosa auditoria para identificar irregularidades e punir severamente aqueles que desviaram recursos para proveito exclusivo e enriquecimento ilícito. Sabemos também que o desenvolvimento da agricultura nas terras secas do agreste e do sertão só será possível com a irrigação em grande escala. No nosso projeto de governo, a irrigação terá a mesma prioridade que no passado o presidente Juscelino deu à geração de energia, às comunicações e à industrialização. Defendemos também a criação de zonas de livre explotação como um instrumento válido para permitir a industrialização do Nordeste,
o aumento da oferta de empregos e da renda dos nordestinos. O Nordeste é a nossa especialização e sabemos como enfrentar os seus problemas, com coragem e determinação. Tá na terra o cheiro de sol, tá na terra o dia de colher, bem plantado, não dá nem pra Creio num futuro melhor, num Brasil desenvolvido. Creio na generosidade dessa terra, que pode suprir com fartura todas as nossas necessidades. Creio na integridade do nosso povo e na sua capacidade. Ronaldo Caiado. No dia 15 de novembro, vote certo. Vote 51. Caiado e Calazans. Estes são os maiores credores do Brasil. Há 15 longos anos, nós brasileiros estamos trabalhando só para pagar juros. Até quando? Chega! Mobilização nacional. O caminho da independência, da verdadeira liberdade. PMN, o Partido da Mobilização Nacional. Vamos mobilizar o Brasil para a verdadeira liberdade. Celso Branco para presidente. Para vice-presidente, José Natan. Nesta terça-feira, dia 3 de outubro, a partir das 11 horas, em Belo Horizonte, a carreata da mobilização, liderada por José Natan, candidato a vice-presidente da República pelo Partido da Mobilização Nacional. A carreata começa às 11 horas no viaduto da Avenida Dom Pedro II, em Belo Horizonte. Maiores informações sobre a carreata pelos telefones 031-462-7608 e 464-3858 em Belo Horizonte, com José Natan, candidato a vice-presidente do PMN. Meus amigos, vamos nos unir em torno do PMN para que a gente possa fazer uma grande mobilização nacional para resolver todos os problemas do Brasil. Na rua, o povo quer entender a crise brasileira. E pergunta a Celso Brant, candidato a presidente, como foi feita, como foi construída a dívida externa. Em 1963, que foi o último ano em que civis estiveram à frente do governo do Brasil, no começo do ano, a dívida era de 3 bilhões e 600 milhões de dólares. No final do ano, era de 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Havia caído. Quando o general Castelo Branco assumiu o poder, disse que assumia uma massa falida porque o Brasil devia mais de 3 bilhões de dólares. Essa dívida foi forjada. Não havia nenhum projeto, nenhum esquema, nada que fosse sabidamente, conscientemente, beneficiar o desenvolvimento do Brasil. Na realidade, a dívida deu oportunidade aos Estados Unidos de restabelecer o sistema colonial no Brasil e deu oportunidade aos intermediários de fazer grossas contas na Suíça. Aliste-se como voluntário nessa campanha. Procure hoje mesmo um dos nossos núcleos de mobilização. Vamos mobilizar o Brasil para a verdadeira liberdade. Acho que esse negócio de eleição não resolve nada. Eleição pra quê? Acorda, Brasil. Candidato pra mim é tudo igual. Vou votar em qualquer um. Acorda, Brasil. Nesse ponto da campanha, você já começa a perceber quais são os candidatos que vieram apenas para fazer promessas e qual o candidato que tem proposta. Precisamos de candidato com proposta. Por isso, a Bahia estará com Armando em 15 de novembro. Esse é o nosso candidato, o candidato que tem proposta. A proposta é imaginar algo novo, diferente, que possa ser executado, possa ser feito de verdade. Como a nossa proposta, a do PNB. Com o imposto único e a implantação do municipalismo em nosso país. Isso significa acabar com todos os impostos existentes e a cobrança de apenas 3% sobre a renda per capita de cada cidadão, economicamente ativo entre 16 e 65 anos. Vamos acordar e acabar com a máfia da sonegação e fazer um país com mais honestidade.
mais democracia, menos corrupção e mais decência dos governantes. Ponha fé na palavra do Correia. Armando Correia, presidente, número 26. Você sabe o que é municipalismo? Armando Correia é o candidato a presidente pelo PMB, Partido Municipalista Brasileiro. O municipalismo é uma forma de governar o país onde cada cidadão ganha mais força, mais participação. Escreva para o PMB, Caixa Postal 88, São Paulo, capital. O Brasil tem uma terra produtiva, uma agricultura forte, uma indústria desenvolvida, um comércio que não para de crescer. E mais que tudo isso, um povo que pode passar por cima de tantos problemas. Não pode continuar adormecido. É hora de despertar para um novo tempo. Agora é a vez do povo. Um programa da Frente Brasil Popular na sua. Aqui você vê o que não vê nas outras TVs. Governo Sarney trama contra o patrimônio do povo. Dia 12 de outubro vai vender por preço de banana a Maferza, a maior fábrica de material de transporte do país. A Maferza é uma empresa estatal que produz vagões para metrô, vagões de carga e vagões de passageiros. Produz ônibus e trólebus para transporte urbano. A Maferza desenvolveu tecnologia própria e na sua fábrica de Caçapava, São Paulo, produz por ano 80 mil rodas de trem. Exporta para 30 países. A Maferza vai ser vendida na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro por 22 milhões de dólares. O patrimônio da empresa é várias vezes superior a esse valor. Os 2.800 trabalhadores da Maferza estão contra a venda da empresa. É uma coisa absurda, né? Você tem, por exemplo, uma negociata que foi feita com aquela ferrovia de Vitória, onde foi avaliada em 370 milhões de dólares e foi vendida por 10 milhões apenas. O que está se tentando fazer na Maferza é quase a mesma coisa, onde você tem um parque industrial constituído de 3 unidades, avaliada em mais de 100 milhões de dólares com segurança, e que o governo federal está colocando a venda dela em torno de 22 milhões de dólares apenas. O novo dono já vai começar tendo lucro líquido gerado por dinheiro do governo. Há várias empresas interessadas na negociata. A Mitsui do Japão, a Vilares, a do Ferco. O governo está pedindo em torno de 22 milhões de dólares pela privatização da Maferza. A Maferza, ela tem hoje no seu pátio 100 ônibus. Esses ônibus, tá, tem um valor real de 8 milhões de dólares, tá? O Metrô Rio tem uma dívida para com a Maferza no montante de 18 milhões de dólares, tá? Ela tem um estoque de aço inox aí nos seus almoxarifados no valor de 9 milhões de dólares. Só isso já cobre aquilo que o governo está pedindo por ela. Além disso, o comprador terá de 8 a 10 anos para pagar, e com juros de 12% ao ano. Reunidos em assembleia, os trabalhadores decidiram que vão lutar para impedir a negociata de Sarney. Os trabalhadores estão organizados o seguinte, para ocupar o Congresso Nacional e só sair de lá quando der fim nesse projeto de privatização. Uma outra coisa, os trabalhadores da Maferza e outras empresas estão se organizando no sentido de, no dia 12, que haverá o leilão da privatização da Maferza, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, os trabalhadores da Maferza ir para frente da Bolsa de Valores da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, fazer uma grande manifestação e dizer o seguinte: vocês podem comprar, mas vocês não vão assumir. Esse é um exemplo do plano de Sarney para a privatização das empresas estatais. É um plano contra o patrimônio do povo. Eu tenho certeza que depois desta reportagem, vocês estão compreendendo por que nós do PT e da Frente Brasil Popular somos contra a privatização. Nós somos contra a privatização porque a privatização nada mais é do que pegar o patrimônio do povo e entregar para a iniciativa privada. Imaginem vocês, será que a iniciativa privada iriam querer privatizar ou comprar do Estado uma empresa que não desse lucro? Será que eles teriam coragem de comprar do Estado uma empresa que não prestasse? Ora, eles só querem comprar exatamente as empresas boas que têm mercado e que dão lucro. Ora, isso significa o quê? Significa que o governo Sarney, no final do seu mandato, está querendo lesar o patrimônio do povo brasileiro. Nós somos contra a privatização
porque achamos que não temos que entregar as empresas estatais para a iniciativa privada. O que nós temos é que democratizar as empresas estatais. Por exemplo, por que não coloca os trabalhadores para participar da administração das empresas? Por que não monta conselhos da sociedade civil para ajudar a controlar essa empresa e para fazer com que essa empresa se torne mais rentável do que ela é? Olha, por que não aumenta a produtividade dessa empresa para vender ônibus para acabar com o problema do transporte coletivo nos grandes centros urbanos? Vender ônibus, inclusive, a preço de custo para as prefeituras. Se o Sarney fosse um governo sério, ele, no mínimo, permitiria que o novo presidente tomasse posse, para, a partir daí, nós discutirmos o processo de estatização e privatização das empresas brasileiras. Já nas bancas e comitês, o primeiro fascículo do programa de governo da Frente Brasil Popular. Compre, ajude a campanha de Lula. Vamos juntos formar a grande rede do povo, que vai eleger Lula o presidente do Brasil. Você acabou de assistir mais um programa da Frente Brasil Popular. Presidente novo. No campo, na cidade ou no sertão, sabe Teixeira é a solução. No campo, na cidade ou no sertão, sabe Teixeira é a solução. Ainda existe amor e muita esperança, o seu voto salvará uma criança. Ainda existe amor e muita esperança, o seu voto salvará uma criança. A solução é aumentar o angu da gamela de modo a que chegue para todos. Enquanto A e B têm um angu e C, D e E estejam condenados a jejum, o problema não terá solução. Monteiro Lobato. Jornal do Brasileiro. Atenção, atenção. Ouviremos nesse instante, em edição extraordinária, a palavra do jornalista Antônio Pedreira, candidato à presidência da República pelo Partido do Povo Brasileiro. Amigos, todos os jornais do país dizem que o Tribunal Superior Eleitoral vai reunir-se brevemente para caçar minha palavra ou para me censurar. Mas vão caçar a palavra do candidato do Partido do Povo Brasileiro, censurar o homem que defende o povo como eu defendo. Mas acontece que eu sou baiano. E o baiano burro nasceu morto. Acontece que o tribunal não é venal. E o Tribunal Eleitoral não é muro das lamentações, para transfugas fuxiqueiros criarem problema para os candidatos, como o meu caso em particular. Eu estou preocupado, sim, é com a causa do povo brasileiro. Eu estou preocupado, sim, é com a distribuição de renda. Eu estou preocupado, sim, em ensinar o problema habitacional desse país. Estou preocupado, sim, em eliminar a figura nefasta do atravessador. Estou preocupado, sim, em implantar nesse país a reforma agrária. Estou preocupado, sim, em solucionar a seca do Nordeste. E estou preocupado, sim, em matar a fome dos brasileiros. Esta é a nossa preocupação. Agora, os candidatos que se sentiram ofendidos porque nós aqui apresentamos ao povo brasileiro quadros que mostram quem são essas pessoas, se estão incomodados, então que venham para um debate. Neste instante, desde já, ficam convidados os senhores Leonel Brizola e o senhor Cláudio de Mello, para que venham debater comigo as questões nacionais, que eu as conheço muito bem. Perguntaram-me por que não atacava o presidente Sarney. Olha, eu não tenho nada que atacar o presidente da República. Eu defendo a autoridade e o povo. E depois, o presidente José Sarney, segundo me consta, não é candidato a nada. Ele é, sim, candidato ao lustre estadista. É candidato à galeria dos justos estadistas. Agora, eu, caçado por defender o povo... Na hora de votar, nós com garra e paixão, abraça o nome do povo e tudo no seu coração. É Brady que vem, para presidente, é Brady meu bem. É Brady que vem, para presidente, é Brady meu bem. Nasci aqui em 1942, 20 de abril. Vivi minha vida toda aqui na Ilha do Retiro, nessa casa. Casa 192 da Rua do Retiro. Se caracterizava essa ilha por ser a sede de um clube tradicional aqui no Recife, o Esporte Clube do Recife, que ainda aqui permanece e que tem seu estádio. Minha relação, inclusive, com o esporte foi muito umbilical, exatamente por isso.
sempre, desde pequeno, vivi ligado ao esporte, ao futebol, ao basquete, ao remo e à garagem de remo do esporte vizinha à nossa casa. Essa ligação foi muito forte, fez inclusive com que eu me transformasse depois num atleta. Joguei basquete nesse clube, pelo qual fui campeão pernambucano, joguei inclusive na seleção. Eu guardo daqui dessa ilha momentos muito agradáveis. Eu tenho boas recordações da minha infância. Aqui construí tudo, em grande parte, tudo do que sou hoje. Aqui foram os meus primeiros momentos, as minhas primeiras opções, a iniciação em tudo que hoje tenho e que construí. Aqui fiz meu curso, aqui pratiquei meu esporte, aqui comecei a ter os meus primeiros romances, aqui comecei a namorar, aqui, a partir daqui me casei. E a partir daqui também me tornei marxista e ingressei no Partido Comunista. Isso tudo vinculado com a vida do Recife daquela época, com a Faculdade de Direito, com toda essa tradição cultural que o Recife tem e que me deu a base exatamente para que me formasse como cidadão e hoje como um comunista postulante à presidência da República. Quarta-feira, 15 de novembro, vote nele. Para presidente, meu bem. Atenção, povo de Goiás. Nesta terça-feira, em Goiânia, vá acertar a mão do Brizola. Quero que você, comigo, homenageie ao nosso senador. Unindo Goiás ao Rio Grande do Sul. Brizola chegará ao aeroporto de Goiânia às 9 horas da manhã. Grande carreata pela cidade. Brizola e Mauro Borges, mais uma vez juntos. Prévia do jornal O Dia, do Rio de Janeiro. Na Petrobras, Brizola na cabeça. É isso mesmo. Quem conhece o Brizola, vota no Brizola. Brizola em São Paulo. O povo de São Paulo foi ao aeroporto de Congonhas para receber o Brizola, que iniciava nova jornada no caminho da vitória. De lá, a caravana saiu em animada carreata pela zona sul de São Paulo. Em Taboão da Serra, acompanhado de lideranças do PDT, o candidato da Esperança recebeu a adesão do prefeito Armando Andrade. E Brizola conclamou os paulistas. Nós não podemos também nos dispersar, como dizia o doutor Tancredo. Não podemos nos dividir muito, não podemos abrir a guarda. Emocionado, Brizola disse a todos que o aplaudiam. Eu tive um sonho, que eu, no segundo turno, vou viver a honra de vencer as eleições em São Paulo. Mais tarde, no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, os trabalhadores puderam demonstrar seu apoio a Brizola. E deu aquele grito. E Brizola recordou as grandes lutas dos metalúrgicos. Porque foi daqui que partiu o primeiro protesto real, verdadeiro, contra a ditadura. Ao final, novamente a visão do futuro próximo. Nós vamos vencer em São Paulo e vamos vencer também em Minas Gerais.
acontece no meu coração. E só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas, ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Oi, minha gente. Eu vou votar em Leonel Brizola para presidente da República, porque eu sei que ele vai fazer um governo voltado para quem precisa realmente. Para os assalariados, para os aposentados. Um governo que vai ser voltado para as crianças carentes, que não têm escola, não têm saúde, não têm alimentação e não têm moradia. E isso é muito importante. As nossas crianças estão na rua. E isso não é apenas triste. É um crime. Lugar de criança é no CIEP. Cada voto no Brizola ajuda a fazer CIEPs. Brizola, o candidato da esperança. Maluf, presidente competente. Com licença, senhor. O que você quer? Meu nome é Brasilino Silva. Eu vim confessar um crime, portanto, o senhor deve me prender e me mandar para a penitenciária. Mas o que você está falando? Do crime da Rua Lapa, da Dezinha que foi morta a machadadas. Fui eu que matou ela. Então, por favor, seu delegado, não fica assim não. Eu não vou perder tempo. Eu quero ir para a penitenciária. Olha, eu já trouxe até as minhas coisas, estão aqui, ó. As minhas roupinhas de baixo, está tudo aqui. Quando foi que você matou a mulher? No dia que ela morreu, ué. Eu posso ir 8 vezes para a penitenciária. Espera um pouquinho. Tem um cara aí que eu ouvi tudo. O cara é maluco. O autor do crime da Lapa já está preso, já confessou. Tem testemunhas, tem flagrante, tem tudo. Muito bem. Você cometeu só esse crime ou mais algum? Eu cometi quantos crimes o senhor quiser, mas doutor, pelo amor de Deus, me manda para a penitenciária. Me manda para a penitenciária, doutor. Por que você quer ir para a penitenciária? Por quê? Eu já estou cansado de ficar aqui fora sem a proteção dos direitos humanos. Eu vi ontem no jornal que lá na penitenciária eu vou ter café da manhã, almoço, jantar, leite na hora de dormir. Eu vou comer carne todos os dias, carne! Mas tanto tempo que eu não como carne que eu já nem sei mais o que é isso. Lá eu vou tomar banho de sol, eu vou jogar futebol, eu vou ver televisão colorida, eu vou receber visita da minha mulher, eu vou ter cama arrumadinha, lençol limpinho. Por favor, seu delegado, me manda para a penitenciária, me manda para a penitenciária, doutor, me manda para a penitenciária, por favor. Não leva esse cara daqui. Não, senhor, os meus direitos humanos, eu insisto, eu quero os meus direitos humanos. Eu não quero, por favor, seu delegado. Desculpa dar risada. Mas é que a novela realmente é engraçada, apesar de ser uma coisa tão real. Eu fico pensando que hoje em dia, prisioneiros somos nós, né? Temos que levantar muros da casa, grade nas janelas, não se pode usar um brinquinho, um reloginho, porque a violência está aí. Eu não entendo, porque isso é muito real. Por que ele quer voltar para a prisão, se a prisão já está superlotada, doutor Paulo? Hebe, eu acho que essas comissões dos direitos humanos, as falsas comissões dos direitos humanos, exigem, por exemplo, carne todo dia para o preso. Jura? Você acha que o operário pode comprar carne todo dia? Imagina, nem pensar. O operário aqui fora trabalhando pode tomar seu banho de sol todo dia? Bem que ele gostaria. Então, nós que estamos aqui fora é que estamos presos, porque a gente está nessa situação aí de insegurança, e eles que estão lá dentro, eles estão na realidade de férias, comendo bem, café da manhã, almoço, jantar garantido. Então, essa situação que tem que se inverter. Direito humano tem que ser para você, mulher, para você, dona de casa, para você, jovem que vai para a escola de noite, para você, trabalhador. Você vai ter segurança.
preso no meu governo vai trabalhar. Institutos penais agrícolas grandes, onde o preso não vai ter uma vida fácil, ele vai ter que se curar à custa do trabalho. É isso que nós vamos propor. Enquanto o governo da nova república dorme e não atrapalha, o Brasil competente cresce. Prova disso são cidades do interior do estado de São Paulo. Você vai ver agora uma empresa pequenininha que começou num fundo de quintal. Em poucos anos, disputa o mercado mais moderno do mundo sem nenhuma ajuda do governo. Com meios próprios, começou com 15 pessoas, hoje tem mais de 800 funcionários especializados e muito bem pagos. É a primeira da América Latina e a terceira do mundo a desenvolver instrumentos com tecnologia brasileira. Compete com vantagem contra americanos e japoneses. Este é o Brasil competente, o meu Brasil. O Brasil que eu quero para todos vocês. O Brasil dos próximos 5 anos, onde todo trabalhador ganha muito, trabalhando muito. É o Brasil do Paulo Maluf. Maluf, presidente competente. Povo brasileiro, 75% das pessoas que fundaram o partido do Brizola se arrependeram. Quem conhece o Brizola não vota no Brizola. Pela redenção do Nordeste, contra a indústria da seca e contra a miséria. Vamos fazer do Nordeste um oásis igual ao Estado de Israel. Irrigar o Nordeste não é difícil, é só querer. Impossível é tirar leite de pedra. Marronzinho é o povo como ele é. Guarde seu voto. Espere Marronzinho falar. Para presidente, Marronzinho. Eles construíram cada palmo deste chão, ensinaram sua arte e ajudaram a forjar a riqueza do maior centro econômico do país, a cidade de São Paulo. No fim da jornada, apanhados pela crise financeira, eles se tornaram prisioneiros da terceira idade, condenados ao isolamento. Não podiam sequer andar livremente sobre o que era seu. Em 83, ao assumir a prefeitura, Mário Covas deu um passo histórico. Devolveu a cada cidadão com mais de 65 anos o direito de transitar livremente pela cidade sem pagar nenhum tostão. O passe do idoso foi um gesto pioneiro, o resgate de uma dívida social que serviu de exemplo para todo o país. Um governo eficiente, humano e democrático. Mário Covas, presidente. Um homem testado e aprovado. Mário Covas em Pernambuco. A festa nas ruas de Recife. Muito calor no encontro com os estudantes. Eu acho que nós só podemos ter um Brasil desenvolvido se nós tivermos o Nordeste desenvolvido. Seriedade e compromisso com a Sudene. É preciso que a Sudene formule parâmetros para uma reforma agrária efetiva no Nordeste. Muito carinho na visita a uma favela. Nunca tive a oportunidade da gente ser candidato a presidente. Inclusive essa moçada toda aí, nunca vi nenhum presidente como é que é. Então hoje nós temos a honra, de apresentar um presidente da nossa comunidade. E eu tenho que votar nele. Não voto por interesse, eu voto pela fé, porque sou eleitor e quero votar. Um dia, visitando um bairro, como prefeito de São Paulo, um morador se aproximou de mim e me disse: "Mas é, precisa fazer mais uma creche aqui nesse bairro. Tem uma, mas não dá para as crianças. A necessidade é maior." Nós discutimos durante algum tempo e finalmente eu lhe disse: "Olha, há centenas de bairros de São Paulo que não tem nenhuma creche. Então que a prioridade é para colocar a primeira nos bairros que não tem nenhuma, antes de colocar a segunda num bairro que já tem a primeira."
Ele deu um sorriso de compreensão e me disse: dá para falar consigo. O senhor sabe que o povo prefere um não discutido do que um sim, que ele sabe que não vai ser cumprido. E eu aprendi ali uma das maiores lições políticas da minha vida. A primeira reivindicação do povo junto aos políticos é de que eles cultivem a verdade. Isso me ocorre no instante em que a gente tem conversado aqui. É que você, certamente, assistindo ao horário gratuito de televisão, tem visto uma série de afirmativas, de promessas, enfim, uma sequência de sims, muitos dos quais certamente não serão cumpridos. O PSDB, os tucanos, se apresentam nessa eleição com uma proposta. Que objetivo tem essa proposta? Ela busca, sobretudo, um Brasil desenvolvido, moderno, rico. Nós queremos um Brasil que, além de desenvolvido, moderno e rico, seja justo. Por isso eu preciso de você também, classe média, que está empobrecendo cada vez mais e que vê que o seu salário já não satisfaz algo além das necessidades básicas. E para você, nós vamos ter que discutir uma política agrícola, uma política de saúde, uma política de meio ambiente, uma política de educação, que afinal faça desse Brasil desenvolvido, rico, próspero, um Brasil justo. Mas nós não teremos o direito, seguramente, de nos chamarmos um país rico, desenvolvido, próspero e, sobretudo, justo, se não formos capazes de atender você, que ainda sequer pode satisfazer as suas necessidades fundamentais. A você que ainda não tem teto, a você que não pode alimentar a sua família, a você que não dispõe de trabalho. E esta proposta quer fazer casar aquele Brasil que procuramos com a justiça necessária para satisfazer estas necessidades. Vamos construir juntos. Vocês que já moram no primeiro mundo, vocês, classe média, e vocês que sustentam o peso nessa nação, vamos construir juntos este Brasil desenvolvido, moderno e forte. Nós vamos construí-lo justo. Vamos fazer o Brasil da verdade. Vai mudar, uma reforma justa vai mudar. Chega de corrupção. Vote no melhor. Vote em Mário Covas no primeiro turno. Mário Covas, número 45. Ulisses, 15, presidente. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Este livro aqui é o mais importante do Brasil. Aqui nessas páginas está a Constituição. Aqui, por exemplo, está escrito que todos os brasileiros são iguais, que ninguém pode ser torturado, que todo mundo tem direito de seguir a religião que quiser. E tem muita coisa mais. Esta é a lei que manda em todas as leis. E ela tem muita coisa boa para o Brasil. Mas precisa de um presidente que cumpra e faça cumprir esse livro. E esse homem tem nome: Ulisses Guimarães. Ulisses foi chamado de Senhor Constituição, e não foi à toa.
Era de arrepiar, olhar para a mesa e ver o homem lá, 8, 10, 12 horas seguidas sem arredar o pé, sem perder a calma, sem abrir mão da coragem. E houve muita pressão contra a Constituinte. Grupos poderosos, aproveitadores que queriam manter privilégios. Houve até quem dissesse que o Brasil ficaria ingovernável com a nova Constituição. Ulisses revidou. Ingovernável é a miséria. Bote fé no velhinho, o velhinho é demais. Bote fé no velhinho que ele sabe o que faz. Vai limpar o Brasil, foi a faca a fluir. E acabar com a molecagem que tem por aí. Programa de governo. Bicho tem casa. O passarinho tem um ninho. A abelha a colmeia. O tatu a toca. A onça tem o covil. E o brasileiro? Entre as muitas dívidas que o Brasil tem com seu povo, uma é especial, urgente. 10 milhões de casas. Dá para imaginar o que é isso? São 40 milhões de brasileiros que cumprem a sina injusta de não ter onde morar. Ou quando tem, moram em condições desumanas. 10 milhões sem água. 27 milhões de brasileiros sem luz. Mangues, cortiços, invasões, favelas. Certos setores da sociedade veem esses brasileiros como vizinhos incômodos, um problema. Não percebem que cortiços e favelas são a solução que o povo encontrou para morar. Que moram nos edifícios são ricos, né? E eles acham que nós somos a classe média, ou pobres, como eles consideram, até mendigo. Eles acham que nós não devemos morar aqui no meio do rico, né? Porque aqui chama o bairro da Pituba, é um bairro nobre. Eles consideram o bairro nobre. Só que eu ainda não vi ainda uma lei autorizando, proibindo o pobre morar perto do rico. A concentração nos grandes centros urbanos é fácil de explicar. No campo, a propriedade da terra está na mão de poucos latifundiários. Depois de expulsos do campo, imensos contingentes humanos se deslocam para as cidades. E as cidades não têm infraestrutura para acolher tanta gente. Resultado, multiplicam-se as favelas, os cortiços, as invasões. Meu sonho, sair daqui, dar 2 passos e morar num daqueles prédios bonitos. Sonho. Sonho, sim. E o pessoal está fazendo essa vontade. Por que não tem para onde ir? Sou fraca, não tenho dinheiro. No governo de Ulisses Guimarães, o problema da habitação será atacado em 3 frentes. 1. Urbanização das áreas onde estão os mangues e as favelas, levando água, esgoto, luz e gás a estas populações. 2. Construção de casas populares para trabalhadores com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 3. Modernização do sistema financeiro da habitação, que voltará a financiar a casa própria para a classe média. O programa habitacional deve ser integrado, envolvendo a União, os estados, os municípios e os mutirões. A autoconstrução, isto é, a construção feita pelas mãos do desabrigado, de sua família, vizinhos e amigos, com material financiado pelas prefeituras, aí está um bom caminho. O custo da habitação popular é maior do que ganha o trabalhador. Nessa faixa estão 122 milhões de brasileiros, que ganham até 5 salários mínimos. O mercado imobiliário está voltado para a pequena parcela da população que pode comprar um apartamento como este, em um bairro nobre de São Paulo. As camadas de baixa renda tentam escapar do aluguel, se inscrevendo nos planos de habitação popular. Eu moro em 2 cômodos, tenho 3 crianças, né? E o aluguel cada mês está subindo. E meu salário não dá para mim manter minha família com o aluguel. O aluguel é alto mesmo nas zonas de periferia sem a mínima infraestrutura. E a ameaça do despejo é constante. Meu sonho é ter minha casa, morar na minha casa própria, né? Para mim é só um sonho. Trabalharei incansavelmente para atingir a meta de construir 5 milhões de casas populares. Não é só quem casa que quer casa. Quem vive precisa de casa. Morar é um direito. Vamos honrá-lo para não juntar explosivamente os conflitos do sem terra aos conflitos do sem teto. Ulisses, presidente. Para a classe média que não tem acesso aos grandes lançamentos nem direito aos conjuntos habitacionais, restam os financiamentos para a compra de um imóvel. Mas o sistema financeiro da habitação exige uma alta renda mensal dos mutuários e aplica reajustes que a classe média não consegue acompanhar.
Este metalúrgico de Santo André tentou, junto com a mulher, comprar uma casa, mas continua pagando aluguel. Nós não chegamos a morar na casa, porque nós compramos ela na planta, tá? Pagamos por um ano, depois nós passamos para frente. Por quê? Porque nós ficamos sem condições de pagar. Acho que a coisa mais difícil que tem é comprar uma pertença e comprar uma casa hoje, né? Principalmente para a classe média. Os recursos destinados à habitação, como o fundo de garantia e a poupança, serão aplicados e fiscalizados pelos trabalhadores, que participarão de um Conselho Nacional de Habitação. Ulisses, presidente. Ulisses Guimarães, pela experiência, pelo compromisso que ele tem com o povo e pela capacidade, né? Eu sou Ulisses Guimarães. Se hoje nós podemos abrir a boca e falar o que sentimos, o que nós precisamos, quem que nós podemos agradecer? A Ulisses Guimarães. Ulisses, presidente. O norte do Paraná recebe Ulisses como presidente da salvação nacional. Em Campo Mourão, o povo invade a pista do aeroporto para salvar o candidato do PMDB. Emocionada, esta mulher realiza um grande sonho. O sonho era apertar a mão dele. No aeroporto, a comitiva de Ulisses sai em grande carreata pelas principais ruas da cidade. Campo Mourão vira uma grande festa. No comício, Ulisses diz que vai governar com o PMDB de todo o Brasil para que o partido faça as mudanças sociais que o país precisa. Milhares de pessoas vibram com Ulisses em Londrina. Vamos juntos governar, salvar e redimir o Brasil. Viva Londrina! Viva a democracia brasileira! Ulisses, presidente. Nenhum país se organiza democraticamente enquanto mantém desigualdades regionais enormes e perversas. Vamos pensar o Nordeste como uma questão nacional e o seu desenvolvimento econômico e social dentro do desenvolvimento do Brasil. A questão do Nordeste é a exclusão da maioria da sua população dos benefícios do crescimento econômico da região. Os índices de pobreza são absurdos e desumanos. O abismo existente no Brasil entre ricos e pobres tem que acabar, pode acabar. No Nordeste, esse abismo é uma realidade cruel. Vejam só, a economia do Nordeste tem crescido. A região não é um parasita que só precisa de mais recursos. Na década de 70, o Nordeste cresceu 9,5% ao ano. E o Brasil como um todo cresceu 7%. Mas estamos muito longe do nível de vida nacional. O Nordeste tem solução. É uma terra de gente forte, que trabalha de sol a sol, mas que recebe muito pouco em troca. O que é preciso é ajudar a capitalizar a região e não a política de capitalizar suas oligarquias. É preciso pensar e agir em benefício da sua população, cuja maioria vive a vida das piores privações, da fome e da sede. A concentração da renda é extrema e estúpida no Nordeste e suas desigualdades estruturais permanecem. Vamos reverter esse quadro. Ulisses tem esse compromisso, assumiu esse compromisso para a administração competente, em que as aspirações do povo do Nordeste sejam uma preocupação maior. Ulisses, presidente. Eu acredito que na situação em que o nosso país atravessa, o único homem coragem que pode endireitar o Brasil é o Dr. Ulisses Guimarães. Nós temos que virar, pôr o Brasil de pé. E somente com Ulisses Guimarães é que nós vamos conseguir isso. Pode pé no velhinho, o velhinho é demais. Pode pé no velhinho, ele sabe o que faz. Vai lá, o Brasil, põe a pau que assumir. E acabar com a molecagem que tem por aí. Pode pé no velhinho, o velhinho é demais. Pode pé no velhinho, ele sabe o que faz. Vai lá, o Brasil, põe a pau que assumir. E acabar com a molecagem que tem por aí. Ulisses, 15, presidente. O Partido Verde acredita que é preciso desenvolver a Amazônia sem destruir a floresta. Se você não quer que a Amazônia vire cinza,
Pote verde. Caveira, presidente do Brasil. Minha gente, vocês sabiam? O governo federal acaba de cometer mais um atentado contra os aposentados e os pensionistas da Previdência Social. Este governo que aí está, minha gente, assinou uma medida que desvincula os benefícios do salário mínimo. Isto quer dizer que o aposentado e o pensionista vão perder o aumento real de 3%, que vai ser concedido ao piso salarial. O governo federal quer economizar em cima dos humildes, dos desamparados, de quem trabalhou uma vida inteira. Isto é uma vergonha, porque enquanto o governo age assim, na madrugada de hoje, em centenas de cidades de todo o Brasil, milhares de pessoas e, lamentavelmente, crianças, dormiram nas calçadas, nas portas do INAMPS. Só assim conseguiram uma ficha para levar um filho, ou um marido ou a mulher, para ver um médico. Por que isto, minha gente? Será que o governo está sem dinheiro? Pois bem, veja o seu contra-cheque, o contra-cheque que você recebeu no último pagamento. Observe bem o desconto que o governo faz de 8% a 12% do seu salário para pagar pelo médico, pelo hospital, pelo posto de saúde. São milhões e milhões de cruzados que pertencem a você, trabalhador, a você, dona de casa, professora, caminhoneiro, garçom, motorista de táxi, funcionário público. Milhões de cruzados que só poderiam ser usados para atender a saúde do trabalhador. Mas isto não acontece. O governo cobra todo mês e decide sozinho o que vai fazer com o dinheiro, com o seu dinheiro. No Brasil novo que vamos ter, com um governo sério e honesto que vamos juntos fazer, junto com o povo, você trabalhador, você mãe que trabalha, você contribuinte da Previdência, é quem vai decidir o que fazer com o seu dinheiro, em benefício, naturalmente, da sua saúde e de toda a sua família. Vamos acabar com o escândalo da Previdência. O governo não paga o que deve, são 25 bilhões de dólares que deve à Previdência. O governo não cobra de quem deve, ou seja, do sonegador. O governo perdoa quem deve com as isenções. E o governo ainda aplica onde não deve, em projetos que não têm nada a ver com o interesse do trabalhador. No meu governo, os trabalhadores vão escolher diretamente, minha gente, os representantes do povo para gerir o dinheiro da Previdência. O dinheiro da Previdência no meu governo será, portanto, intocável. Não vai ser usado para tapar buraco das contas do governo. Ele vai ser usado, isto sim, para cuidar da saúde e pagar condignamente aos médicos, aos profissionais de saúde. Este é o Brasil novo que queremos construir. Eu conto com o seu voto. Chegou, minha gente, a nossa vez. Fim das filas, maiores salários para os profissionais, combate aos sonegadores, participação direta dos trabalhadores na Previdência, um compromisso do governo Collor. Finalmente, vamos ter um governo que vai continuar assim, a ferrovia Norte-Sul, mas depois de colocar na cadeia os ladrões que no começo dela roubaram o dinheiro do povo. Em Imperatriz, Maranhão, Collor levou 15 mil pessoas ao maior comício que a cidade já viu. Na capital, 50 mil saíram às ruas com Collor. Amanhã você vai ver Collor conquistando a multidão na terra do presidente. Em todo o estado, mais de 150 mil maranhenses encontraram no apoio a Collor a melhor maneira de dizer não a Sarney. É Collor disparado na frente. No norte são 56% dos votos, enquanto o segundo e o terceiro colocados têm apenas 6%. Vote Collor. Você sabia que Fernando Collor votou a favor das eleições diretas? E votou pelas diretas como o povo brasileiro votaria. Fernando Collor, sim. Sim! Eu e você. Agora chegou a nossa vez. Chegou a hora de acabar com os marajás. Vamos botar tudo de novo no lugar. Aqui, lá e aqui. E aqui o Brasil vai colorir. E vai dar colo no Japão e ao juiz. Chegou a hora de acabar com os marajás. Vamos botar tudo de novo no lugar. E agora, com vocês,
o candidato que votou contra o voto aos 16 anos. Contribuinte, você sabe que eu passei grande parte deste ano percorrendo o país para poder escrever um projeto para a nação brasileira que se chama Desenvolvimento com Liberdade, Plataforma Liberal, que foi registrada na Câmara Federal no dia 6 de junho. Aliás, o único candidato que registrou seu projeto dentro do Congresso Nacional. E agora, quando a nossa candidatura foi homologada no dia 31 de agosto, a partir do dia 1º de setembro, eu pedi licença sem remuneração da Câmara Federal. Não que eu precisasse fazer isso, não. Até porque a mesa da Câmara reconheceu a importante missão política dos parlamentares candidatos à presidência da República. Mas fiz para não ser oneroso para você, contribuinte. É a minha forma de colaboração para que nós possamos amenizar os males das despesas públicas no Brasil. Por isso, eu o convoco para o dia 15 de novembro, para que nós possamos estar sempre juntos, porque juntos chegaremos lá. Salvador, Bahia. Eu não tenho a menor dúvida que aqui é o berço da cultura brasileira. Aqui todas as raças, todos os credos se misturam. Aqui se concilia as tradições do passado com a visão de futuro, com a visão de modernidade. Mas o mais importante é que o baiano dá grandes demonstrações de fé. Aqui nós sentimos muito forte a presença de um só Deus na mistura de todas as religiões. Esta é a prova da missão universal do Brasil. Um povo guiado pela fé no seu Deus. Um povo guiado pela fé que tem no Brasil. Convoco a todos os baianos para a nossa grande missão. Juntos chegaremos lá. Vamos, grande a nossa sede, do tamanho de um país. Juntos chegaremos no Brasil brasileiro, aonde a gente possa ser feliz. Nós precisamos despertar na nossa juventude o patriotismo. E um dos caminhos é o esporte. Veja que orgulho que nós sentimos quando um piloto brasileiro vence uma corrida automobilística e na sua última volta ele pega a bandeira brasileira. Naquele instante a gente sente um arrepio no corpo e até uma vontade de chorar. É aquele espírito de brasilidade contido dentro de nós que nós temos que fazer explodir. Para nós, o esporte é muito importante. É tão importante que o Conselho Nacional de Desporto deverá ficar diretamente subordinado à presidência da República com uma meta: acabar com os cartolas e com os pelegos do esporte brasileiro, que são os eternos mamadores do dinheiro da loteria esportiva. Nós queremos delegações que tenham muito mais atletas do que dirigentes, ao contrário do que existe hoje. Nós queremos fortalecer o esporte através da universidade, das escolas, dos clubes, com o apoio das empresas, estimulando inclusive o esporte entre os portadores de deficiência. Eu quero dizer a vocês que nós vamos fazer um grande esforço para ganhar a Copa de 1990. E vamos trazer para o Brasil a Copa de 1994. Nós queremos para que esta juventude volte a ter o orgulho de ser brasileira e vencer as competições lá fora, estimularmos os nossos atletas. Por isso, eu convido a todos os esportistas brasileiros a somarem conosco nesta jornada de fé no Brasil, pois eu tenho uma certeza que juntos chegaremos lá.